salve, piazada! E aí, vocês estão bem? Tudo na paz! Live novo horário, 6 horas, uma horinha mais cedo. Ai. Porque facilita a vida de todo mundo. Fala aí, editor. Áudio, vídeo, tudo certinho. Vocês estão me ouvindo bem? Conferindo aí. Já deixa eu dar um oi pro pessoal aí. Fala, Brendo. Novo por aqui? Fala, Giovanni. Beleza. Alex Nogueira. Claudião. Muito boa noite. Tiago. Everton Ponto. Renan. Muito boa noite. Marcelão. Beleza? Vocês estão bem? E para quem ainda não deu um oi aí no chat, sejam muito bem-vindos. Muito boa noite. Deixe o seu like aí para ajudar a chegar a mais pessoas. E a gente continuar os nossos trabalhos aqui, né? Não é possível que eu fechei meu Excalibur. Alisson, muito boa noite. Salve, salve, meu tricolor me passando raiva. Cara, como é que não consegue ganhar do Red Bull, né, velho? Cara do céu. E aí, animados? Daqui 2 semaninhas tem Laracon. Estão animados para as coisas que estão vindo aí? Novidades. PHP 8.5 também. Estão animados para as novidades? Tudo em ordem. Pô, esse delay podia ser menorzinho, né? O delay podia ser menorzinho. Eu falo e passa uns 3 minutos, aí vocês me respondem aqui. Fala, fã. Ô, Giovanni, é mesmo? Ó, que massa, cara. Eu tô adicionando uma featurezinha nova aqui já para criar o arquivo de teste dele. Junto aí você passa -- pest, ele já vai criar o arquivo de teste para você testar ou a tarefa, ou o processo, ou a kill. Mas vai ficar bacaninha. Adicionei uma nova funcionalidade lá outro dia, que é a possibilidade de ter um método novo chamado runIf. Não sei se você viu lá. Hein, Giovanni? Você pode colocar na tarefa uma condicional, sabe? Rode essa tarefa se isso aqui for verdade. Entendeu? E aí ela roda, senão ela só pula. Pau. Ela só pula. Né? Então Laracon, daqui 2 semaninhas eu estarei lá em pessoa. Tentar fazer um conteúdo lá, gravar umas coisinhas pra vocês. E vamos ver como é que vai ser, né? Vai ser legal. Vai ser bacaninha. Bacaninha. Então, relembrando aqui, semana passada, o que a gente estava fazendo? A gente começou a configurar um servidor, né? Mostrando para vocês aí como é que configura um servidor para rodar a sua aplicação Laravel em produção aí, né? Então a gente instalou o Nginx, a gente instalou, que é o servidor web, né? Que cuida de receber as requisições, a gente instalou o PHP-FPM,
que é o responsável por abrir um processo do PHP para poder, de fato, processar o request que vem no Nginx, né? Interpretar o PHP e responder para o Nginx, o que ele tem que retornar para o cliente. E hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente também instalou o Certbot, né? Deixamos ele configurado para poder fazer o HTTPS. Então hoje, se nós entrarmos aí em jeremiasdolaravel.com, nós já temos acesso ao servidor via HTTPS, tá? Então, hoje, o que nós vamos instalar? Nós vamos rever as configurações de scheduler, né? Como é que a gente deixa o scheduler rodando e como é que a gente deixa o nosso supervisor, né? Para deixar as nossas filas rodando e também, caso a gente tenha algum outro serviço via pacote, via PHP Artisan que precisa estar rodando sempre na máquina, né? Através do Supervisor. Então a gente vai cuidar desses dois elementos aí, tá bom? Como eu falei, vamos devagarzinho. Depois a gente fala sobre o Reverb, Octane, banco de dados e tudo mais. Vamos instalar o Redis também, né? Deixar rodando, né? Banco de dados a gente vai utilizar, né? Vamos subir um projetinho simples lá, só para a gente brincar, tá? E vamos seguir por aí, tudo bem? Lembrando que deixa o seu like, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Ó, a gente tem 27 pessoas aí assistindo e somente 8 likes. Aí vocês me quebram, hein, piazada? Aí como é que dá ânimo da gente ficar aqui toda semana, vindo aqui, né, fazendo um conteúdinho pra vocês aí, batendo um papo. Deixa seu like aí, pô, ajuda aí, não custa nada. Só um clique, né? Tá? Então a gente vai seguindo aí. Deixa qualquer pergunta que você tiver, coloca aí no chat, a gente vai conversando. Lembra que live é bom pra isso, né? Pra gente sair conversando. Senão eu gravava o vídeo aqui, largava pra vocês e abraço pro gaiteiro, né? Então vamos lá, bora começar? Deixa eu pegar aqui o relógio, né? Para eu não me perder no horário de novo. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando aqui agora. Ok, agora sim. Seja muito bem-vindo. Me chamo Rafael Lunardelli, criador aqui do Pinguim, desse canal, e também criador da Pinguim Academy, Escola de Desenvolvimento. Se você ainda não é aluno, entre, participe da comunidade e também CTO da Dev Squad, empresa que patrocina esse canal desde o vídeo número 0. Isso aí, ó, 37 pessoas e 18 likes, estamos subindo, já dobramos aí o número de likes, só por causa do pedido. Se eu pedir de novo, vocês dobram? Aí vai chegar, na verdade vai passar, mas daí a gente já chega aos 100%. Né? Então deixa o like aí, para ajudar a gente a continuar aqui com o canal. Dá vontade de fazer essa live toda semana. E vambora. Tá, então... Bora aqui. Bora. Então, o que a gente estava fazendo? Então, se você perdeu a live anterior, a gente pegou a máquina Ubuntu pelada, zerada, e a gente instalou o Nginx, né? Nós instalamos e configuramos o Nginx. Nós instalamos e configuramos o Certbot para poder ter o HTTPS. Então, agora, aqui dentro de etc Nginx sites available e o nosso Jeremias do Laravel, eu tenho a configuração do meu desse domínio específico, que é o que a gente está configurando, né, o server name, apontado para var www.jeremiasdolaravel.com/public, que é onde o Laravel vai estar, né? Aqui nesse location ele já identifica que o index que ele vai ler de dentro
daquele diretório public, ele vai buscar arquivos index.php, beleza? E uma vez pesquisando elementos, né, ou seja, uma vez pesquisando index.php, ele vai mandar o FastDI carregar o PHP 8.3 FPM e para poder interpretar, né, para poder processar esse request. Beleza? Então nós configuramos o Nginx dessa maneira, tá? E o Certbot, ele colocou pra gente este final aqui, tá? E este final diz o quê? Que ele configurou que ele vai estar ouvindo, né, ou seja, esse site, ele também vai estar ouvindo a porta 443, né, que é o protocolo SSL, que é gerenciado pelo Certbot, e aqui estão os arquivos, os certificados, né, os arquivos de certificado que o Certbot ele criou, ele providenciou através do Let's Encrypt para poder fornecer para o Nginx respondendo o request. Beleza? E também ele colocou aqui embaixo mais uma configuração de servidor, que é uma vez que nós acessamos via porta 80, né, com o nome Jeremias do Laravel.com, ele faz um return 404, ou seja, de redirect, e ele redireciona, na verdade 301 aqui, né, ele redireciona, se o host for igual, né, Jeremias do Laravel.com, ele já redireciona para o HTTPS, de fato. Então, se nós entrarmos aqui em http Jeremias do Laravel.com, ele vai redirecionar para HTTPS. Não sei se vocês conseguem ver a letrinha miúda lá em cima, tá? Então nós chegamos até este ponto, ok? Na nossa última live. Então o que nós vamos fazer hoje? Vamos aqui já instalar o Redis, beleza? Instalar o Redis Server, já vai instalar Following Additional Package will be installed. Então, Redis Server, para nós termos o nosso elemento de fila rodando, beleza? Nosso cache e tudo mais. Então, eu vou instalar o Redis, apt install Redis. Então, aqui eu já tenho o Redis rodando. Redis CLI. Ó, ele já está rodando na porta 6379, que é o padrão do Redis, beleza? E ele já adicionou, eu não sei, eu acabei limpando, desculpa. Mas ele já adicionou ali no systemd, beleza? Ok? Tudo bem? Super fácil instalar o Redis, né? Ridiculamente fácil, por favor. Então, vamos instalar o nosso projeto aqui no var www. Aqui a gente já tem a nossa pasta public. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou instalar um projeto Laravel. Então, nós temos aqui o Laravel Composer. O Composer nós instalamos, certo? Composer nós instalamos. Obrigado, Brenão. Vai lá, cara. Vamos entrar no site do Laravel, que eu não lembro de cabeça. Aqui, ó. Installation. Composer, Global Require Installer. Não, tá certo, pô. Global Require Composer, Global Require Laravel Installer. Composer.
Onde que está o arquivo mesmo? Onde que fica... Validate o composer, validate. Fica dentro de local, share, compose, lembrei. Composer. Config, composer, aqui, vendor. Beleza, então aqui a gente tem o bin e beleza. Ok. Vamos colocar dentro de bash rc. Vamos colocar dentro de bash rc o caminho do diretório do path, né? Então, se nós fizermos echo path, ou com $sign, né? $sign path, aqui nós temos os diretórios cujos os binários, quais são os binários, os diretórios dos binários são carregados na nossa aplicação, certo? Então nós temos que adicionar aqui o vendor do bin, tá? Então nós vamos lá no nosso bash rc e vamos colocar nós vamos fazer alias path é igual a path mais o dois pontos ponto config barra composer, certo? Barra vendor barra bin. Beleza? E a gente faz um source no bash rc e eu vou dar um echo novamente. Então, na teoria... Não é echo, né? Peraí. Adding path. É só path igual, né? Export. Por que eu coloquei echo? Nada a ver, meu. Export, caramba. Aí tem que colocar aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Source. Path. Aí, agora sim. Então, na teoria, agora eu tenho o Laravel New aqui, ó. Beleza? Tá? Então, com isso, eu vou criar um novo projeto. Eu vou deletar aquele Jeremias do Laravel, vou colocar Jeremias, Laravel New, Jeremias do Laravel.com. O que a gente vai fazer? Livewire, por quê? Porque eu gosto de Livewire. Built-in, usando Volt, não gosto de Volt. Sim, super user, manda bala. Enquanto está instalando aqui, vamos responder a pergunta do Jefferson. A pergunta foi: Rafa, o que fazer com as filas em Redis se por acaso a máquina for desligada, já que o Redis é um banco em memória? Ele tem uma opção, Jefferson, de persistir os dados. Redis, how to set up to persist data. Ele tem uma opção de salvar o snapshot. Ó, é o RDB, ó, Redis Database, Persist Snapshot. Esse método salva um ponto no tempo, um snapshot do ponto no tempo do seu dataset completo em específicos intervalos, tá? Beleza? Então essa é uma estratégia, né?
Ó, o Redis oferece as seguintes opções para persistir os dados. O RDB, que ele faz esse snapshot de tempos em tempos. Então, o Append Only File, a persistência AOF. Então, para cada escrita de operação recebida no servidor, ele vai adicionando no log, as operações vão salvas no formato que o próprio Redis entende, um protocolo do Redis. E no restart, o Redis ele vai fazer o replay desses comandos e reconstruir o dataset, tá? Sem persistência. E o híbrido, que é um approach combinado de RDB com uma persistência AOF, oferecendo um balanço de velocidade e durabilidade. Beleza? Tá bom? Então você pode, como é que configura? Para habilitar o RDB, você precisa especificar save lá no redis.conf. Então, aqui ele vai salvar o banco de dados a cada 900 segundos, a cada 15 minutos, e se pelo menos uma chave mudar. Então você precisa colocar essa informação lá no redis.conf, tá bom? Ou o AOF ou append only, igual yes, tá? E aí você vai conseguir manter o Redis habilitado. Tudo bem? Beleza, Jefferson? Fechou? Vamos voltar aqui. Application, yes. Yes, yes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar esse negócio. If you said composer. Yes. Composer, composer, composer. Pode rodar. Vamos rodar aqui. Igual a 1. Beleza. Tá, então agora eu tenho o meu Jeremias do Laravel.com certinho. E aqui o meu ponto .env, que o database é o SQLite, ok? Na teoria, se nós formos lá para o nosso jeremias.com, olha lá, eu entrei já no projeto Laravel. Claro, estou com um probleminha aqui, que é a parte de permission denied, tá? Que agora a gente tem que arrumar as permissões do storage. Que eu posso rodar um chmod de escrita por completo dentro do storage, tá? Deixa eu colocar aqui framework Laravel permission denied, fail inputs. Vamos dar uma olhada aqui. Qual que é a permissão que está no storage? Então, o storage está a permissão de escrita. Não está com permissão de escrita. Tá a permissão de escrita para o root, mas não está a permissão de escrita para o grupo, né? Eu vou colocar por enquanto 775. 777, que daí eu... Aí, foi. Beleza. Porque o Nginx, ele tá no grupo www, então é o último elemento. É esse elemento aqui que eu precisava dar permissão, né? Então, eu não preciso ter de execução lá, é 4. Eu vou colocar 3. Ele vai voltar a dar aquele erro. Aí. Leitura, leitura. Leitura, escrita, escrita.
Vou ter que colocar... Bom, vamos deixar o 7 mesmo. Tá. Pera aí, Léo, já vejo sua pergunta, tá? Could not find the driver SQLite sessions. PHP... Então, esse probleminha aqui a gente provavelmente esqueceu de instalar PHP SQLite. PHP SQLite? Vamos ver aqui, ó. Connection SQLite. PDO SQLite. TDD. Qual que é o PDO driver deste elemento? SQLite 3. Justo. Vamos instalar o SQLite 3. Beleza. Agora o que eu vou rodar? PHP Artisan Migrate. Attempt to write a read-only database. Nginx, default user Ubuntu www, certo? www.data. www.data. Então aqui o nosso database ele está com acesso somente leitura para o root. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar o permissão de escrita para todo mundo, ou a gente pode passar a permissão desse arquivo para o www.data, tá? Beleza? Tá? Então, na teoria, vit not found, npm. Temos nosso npm? Não temos npm. Vamos instalar o seguinte. apt install nvm. nvm install Ubuntu. Vamos configurar. Eu gosto do nvm. Vocês gostam do nvm? Vamos pegar aqui na configuração. Usar ele. Instalação.sh. Install. Eu gosto do NVM. Export. Vamos colocar aqui dentro do nosso Vim. Bash RC, já está lá, ótimo. Então, source. Bash RC. NVM já está. Então, NVM install latest para instalar o último ou install node para instalar o último. Isso aí. Tá? Tá, vamos voltar aqui na pergunta do Léo, enquanto instala o NVM aqui, ó. A pergunta do Léo foi: Rafael, boa noite, estou procurando um CMS, assisti sua live sobre filamento, você indicaria ele para blog e acha que levaria muito tempo para criar um gerenciador de páginas simples nele? Não, o filamento você criaria um gerenciador de páginas super rápido nele, tá? Mas se você quiser, assim... O ecossistema Laravel, tá? CMS de verdade, Statamic, beleza? Ele tem a versão de graça e tem a versão Pro, beleza? Ele funciona super bem. October é um outro SMS,
tá? Em Laravel. Já usei também, é bacana. Beleza? O filament, ele não é um CMS por natureza, tá? Mas, ó, nesse caso aqui já tem até um plugin de CMS que você pode instalar o filament e instalar ele já te dá essas funcionalidades, ó. Tá vendo? Então, ó, demo site. Ó, já tem um exemplo aqui. Será que ele vai me dar um... legal, já vem com o usuário. Ó, página. Aí, ó, criação de página. Edição de página. SEO. Tags. Mas ele tá com um errinho aí, ó, de banco de dados resetou. Não, blogs. Aí, ó, com... já tem essa opção aqui, ó, com roles e user management e etc e tal. Então eu te passei 3 opções aí, beleza, Léo? Você pode dar uma olhada, tá? Tudo bem? Isso no mundo Laravel, ok? Esses 3 que eu conheço. A outra pergunta do Igor. Por que usar SQLite? Por enquanto, eu só quero deixar o negócio rodando para a gente ir configurando aos pouquinhos, tá, Igor? Tá? Não é um banco de dados. NVM, então aqui eu já tenho o Node. Ótimo. npm install. npm install. npm run build. Beleza. Já buildou. Cadê o nosso Jeremias? Aí, ó. Buildou. Buildou. Jeremias. Jeremias, maconheiro. Já expirou. Para de apertar isso. Por que a página está expirando? Configuração do nosso cache. Vamos dar uma olhada no nosso cache. Onde que ele está indo? A nossa seção, o nosso cache está indo no banco de dados. Cache prefixo, tá? Nosso Redis tá ok. Session, database e tudo mais. Ok. App maintenance driver file. Aqui, ó. O app URL. Tá? Isso aqui precisa ser o mesmo da nossa aplicação, senão ele não consegue pegar a seção e cache e tudo mais. Né? Então, https jeremias do laravel.com, tá? Isso aqui nós vamos mudar para production. Jeremias. Beleza? Ótimo. Vamos só por desencargo. Sessão expirou. Vamos limpar a sessão. Vamos vir aqui em Inspect, Networking,
Application, vamos limpar cookies e tudo mais, para garantir de que a gente tenha tudo limpo. E vamos lá de novo. Sessão expirada. Vamos dar uma olhadinha aqui. PHP Artisan Migrate. Sim. Fresh. Sim. Então, Jobs, Cache, Users tá belezinha. Ele tá lendo. Vamos dar permissão de escrita aqui no SQLite. Tá? Vamos dar uma olhada para ver se PHP Artisan DB, se ele está conectando. SQLite 3 not found in the path. Nunca vi esse erro. Nunca vi esse erro. SQLite tá aqui, ó. SQLite tá aqui. SQLite 3. Tem que instalar o SQLite 3 no Linux? Será que foi essa a minha falha? Pô, aí sim, Marcio. Obrigado por ter me lembrado, cara. Muito obrigado por ter me lembrado disso aí. Muito obrigado. Então vamos lá. Sign up. Jeremias. Será que vamos de create account? Página expirada. SQLite. Select everything from... Eu não lembro como é que são as tabelas aqui. Users, tem nada. Ele conectou, tá certo. PHP Artisan Tinker. User. User all. Ele tá conectando. Jeremias.
Banco de dados está ok. Storage tá ok. O que eu estou esquecendo? Banco de dados, seção, domínio, session domain nulo ali não pega nada. Não, a seção tá em database, ó. A seção tá em database, Felipe. Vamos procurar aqui. Laravel Session Expired. Tá certo, tá certo, tá certo. Ah, verdade, Renato. Verdade. Session Table. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui Redis. Já vamos colocar Redis aqui e o cache Redis. Eu não tinha rodado a tabela de sessão, é verdade. É verdade. Agora a gente tem o pt install php Redis. PHP Redis. Beleza. 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 Attempt to write a read-only table, a read-only database. Ele não está como read-only. SQLite. SQLite tá no grupo, tá no usuário certo. Tá com permissão de escrita. Vamos pesquisar aqui. Pensar aqui. Ele tá no grupo certo. Pera aí, rapidinho. Ele deveria estar corretíssimo. Pá, 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 pá.
Ah, o grupo... Ah, é verdade, é o grupo. Justo. A gente colocou o usuário, né? Então é change group. Tá, vamos lá. Então, chmod 775 database SQLite, tá? E show -r root www.data. Pro database SQLite. Raiz do projeto. Beleza, obrigado, Márcio. Vamos lá. Beleza. Jeremias. Tá. E chmod show -r, que é para todo mundo, root www data Jeremias. Certo? Vamos lá. Vocês estão corretos. Tá vendo como a gente vai se ajudando, piazada? Às vezes a gente esquece, né? Foi, de prima! Então vamos lembrar aqui. Então, a permissão tem que ser escrita, leitura e execução, escrita, leitura e execução, e leitura e execução para o usuário root, para toda a pasta, e para o grupo escrita, né? Então aqui é somente para o usuário final. Então aqui, se nós formos dentro de database agora, tá certinho. Beleza? Então o grupo do Nginx, ele tem a permissão de ler e escrever dentro deste diretório. Certo? Obrigado, gente. Tinha esquecido dessa partezinha aí. Ok. Então agora a gente pode, quando nós rodarmos nosso PHP Artisan, o scheduler, né? O run ele vai rodar só uma vez, né? Mas o work ele vai manter o serviço ativo, ele vai ficar rodando de um em um. Mas quem cuida de rodar o run é o cron. Então, se nós formos lá na documentação do Laravel, /docs e scheduler, aqui, running scheduler,
events, production, cron, scheduler. A gente pode seguir esse aqui. Scheduler, passaporte. Cadê o comandinho para que vocês possam ver? Aqui, ó. Rodando o scheduler, tá? Então, lá no cron, a gente precisa rodar o run. Então, vocês viram a diferença? Então, aqui, o run, ele vai rodar uma vez só. Então, o cron, ele vai rodar uma vez só o processo, tá? Então, a gente precisa garantir de que lá no crontab, a gente tem essa configuração lá, beleza? Então, ele vai fazer o CD na pasta e aí executar o run lá dentro, beleza? A cada minuto. Então, ó, se nós formos no nosso crontab guru e colocar esse cara tudo asterisco, significa todo minuto, beleza? Ok? Beleza? Então vamos lá. Então, crontab-z para editar. Vamos editar com o vim, que eu gosto do vim. Beleza? E nós vamos adicionar aqui. Eu vou copiar esse cara aqui para facilitar a nossa vida. E eu vou fazer o path aqui, então, var www jeremias do laravel.com. Beleza? Tá? Como é que eu posso garantir de que isso aqui está funcionando? Eu posso criar um comando, make command playground. Eu vou lá dentro de app console comando playground. Eu vou editar esse cara. Eu vou colocar log info tá rodando. Beleza? Vamos ver se isso aqui tá ok. PHP artisan app playground. Log fica dentro de... O log fica dentro de... Não lembro de cabeça. Aqui, ó. Façades. Ótimo. Beleza. Agora a gente vai dentro de app. Routes. Perdão, routes. Console. Schedule. Aqui a gente também tem que configurar comando app playground every minute, se não me falha a memória. E ele fica dentro de Illuminati suporte facade scheduler. É scheduler ou facade scheduler? Schedule, tá certo. Desse jeito mesmo. Então tem o call, artisan comando, comando daily. Every minute.
Isso aí, ó. Every minute. Beleza? Ok. Então, na teoria, se nós fizermos Laravel log dessa maneira, a cada minuto ele vai estar rodando, ele vai aparecer ali o production info tá rodando. Porque o nosso scheduler já vai estar rodando o PHP Artisan corretamente. Olha lá. Já funcionou. Tá vendo? Enquanto isso, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Como geralmente você faz para ter rastreio das tarefas agendadas se ocorreu tudo bem ou se falhou? Só com log mesmo? Sim, eu faço com log. Com log mesmo. Então, tarefas agendadas. Então, aqui, ó. Error. Você pode fazer log no final, né, para você garantir de que tá tudo certo. O Laravel Forge, o Laravel Envoyer, por exemplo, ele tem uma ideia de ping, né? Então você pode mandar um ping aqui, ó. Cadê o ping? Ping URLs, né? Você pode ter criar uma ferramenta de receber um ping que você fica imaginando assim, olha, eu espero que esse comando rode a cada X tempo. E se não rodar, me avisa. Então, o Envoyer, que é o sistema de deploy do Laravel, ele tem essa funcionalidade dentro dela, que é o Heartbeat aqui, ó. Tá? Que é essa funcionalidade de Heartbeat. Então, ele te dá uma URL para você fazer esse ping lá. Perdão, aqui. E aí você pode configurar essas URLs para você falar, ó, rodei antes e rodei depois, e você pode ter o controle. Ó, pode rodar também um ping no sucesso ou um ping no failure. Então você pode configurar aqui URLs do que você quiser. Tá? Beleza? Ó, você pode até, como ele dispara também eventos, você pode amarrar listeners nesses eventos e falar, pô, olha, quando acontecer esse schedule task failure, qual que foi a tarefa que errou, e me avisa, me manda uma mensagem no Slack, me manda uma mensagem em algum lugar, tá? Beleza? Então tem várias estratégias que você pode adotar, beleza, Jefferson? Para poder controlar schedulers, comandos que precisam ser rastreados, tá bom? Beleza? Tá, aí vem a nossa fila. Então a nossa fila, queues, beleza? Mesma coisa. Então se nós formos aqui, ó, tá rodando, tudo filezinho. PHP Artisan Queue. Então a queue a gente tem queue work, né? Que ele vai manter, que ele vai rodar um processo do job ali como um daemon, né? Como um processo de verdade. Então esse cara aqui que a gente vai usar. E aí nós vamos configurar esse cara. Então vamos lá. Supervisor. Ó, então vamos ver a configuração aqui do Supervisor. Supervisor Configuration. Em produção, você pode manter o queue work, né, processos do queue work rodando. E mesmo que a gente faça ter erro de timeout ou dar um restart, ele vai restartar. Por essa razão, você precisa configurar um monitor de processos que pode detectar quando o queue work ele pare de funcionar, né, como o Supervisor. Tá? Então vamos lá, vamos seguir os passos aqui para instalar o Supervisor. E nós vamos entrar dentro de etc supervisor config, etc supervisor config,
E nós vamos criar um arquivo de configuração aqui. Eu vou criar um arquivo chamado Jeremias, tá? Worker.conf, certo? E eu vou colar aqui esse nosso arquivo de configuração. Então eu vou colocar o caminho, né, para o nosso log. Então var www.jeremiasdolaravel.com, certo? A mesma coisa aqui em cima, que é onde ele vai executar de verdade. Então, var www.jeremiasdolaravel.com. Beleza? Auto restart, auto start, stop as a group, kill as a group. Usuário. Vamos rodar esse cara como usuário. Eu vou rodar no usuário www.data, tá? Que não como root, eu vou usar como usuário do Nginx. E o nome do processo, Laravel Worker, eu vou rodar Jeremias Worker. Então, o nome da fila aqui, que o Worker SQS, não, eu vou rodar todas as filas. Sleep 3, try 3. Beleza? O número de processos, né? Ele vai rodar 8. Tá? E aqui nós vamos fazer um Supervisor CTL reread. Ó, Jeremias Worker Available, Update, Added Processor Group, e a gente pode dar um Start, tá? Start e o Jeremias Worker é traço. É traço. Beleza. Então, se nós fizermos um top aqui agora, deve estar rodando a fila certinho. Vamos fazer um teste? Vamos criar www.jeremiasdolaravel.com, PHP artisan make job play app jobs play use Illuminati suporte façades log. É isso, né? Log info job rodando. Suporte façades. Isso aí. Certo? Então, app console comandos playground. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar play dispatch use app jobs play. Esqueci de fechar o import do job. Acho que não. Coloquei 2 pontos. Obrigado. Tá certo agora? Certo.
Beleza. PHP artisan queue. Listen. Oh, aqui ele vai estar processando, né? Aqui 00. PHP artisan app playground. Ele mandou para a fila, ó, e já executou. Tá vendo? Então nosso processo está rodando. Tá vendo aqui, ó? Ele mandou para a fila pending jobs. E vamos ver se nós temos, o que nós temos de erro. PHP artisan, temos o pail aqui. Temos o pail. Vamos fazer um outro SSH aqui. Beleza. Tá rodando. PHP artisan. App Playground. Aqui deve estar rodando só o V, né? Eu acho que vai dar um erro lá, viu? Acho que tá dando um erro por alguma coisinha. Tá? Vamos ver. PHP artisan play. PHP artisan app playground. Então, job rodando. Tá rodando, job rodando. Olha lá. Beleza? Olha lá. Job rodando na hora. Beleza? Então, nossa fila está no ar. O nosso schedule está no ar. Lembrando que, mesmo que eu faça um queue restart, tá? Ele manda um sinal para a fila ser reiniciada. Por que é importante fazer isso? Toda vez que você fizer um deploy, é importante você dar um restart na fila para ele subir de novo a aplicação e ele ler, né, ele lê os novos comandos, tá? Ele lê a sua nova aplicação. Ele vai manter a fila no ar. Então, ó, job rodando, queue, stop. Mesmo que... Vamos dar uma olhada aqui. htop, coworker. Ele vai estar com o nome de Jeremias. Find. Não sei como procurar aqui com esse htop. Mas tá funcionando. Jeremias do Laravel Horizon. Beleza? Então vamos lá, perguntas. O conceito, tá? Usando o Cloudways, usando qualquer outra ferramenta que cuida de daemon, o conceito é o mesmo. O conceito é, você vai usar um monitor de processo para garantir de que aquele processo continua ativo. Então, se ele tem um princípio de fica ouvindo esse cara, ele morreu, você ativa de novo, é a mesma coisa. Tá? Beleza? Eu não sei exatamente qual que é o serviço do Cloudways para poder rodar. O Paulo falou que é o Supervisor de Jobs. Mas é o mesmo conceito. Tá? Se nós procurarmos aqui, ó, Linux Supervisor Alternatives. Ó, tem alguma opção aí? Ó, systemd journal, Python. Talvez tenha alguma outra opção aí no Linux. Cockpit. Ó, esse cara já é uma versão web, tá vendo? Mas
ele acaba fazendo a mesma coisa, ele deve cuidar de daemons e tal. Então, o que eu falo para vocês, o Forge, ele já tem um painelzinho lá que ele vai configurar isso para você, né? Que ele, qual que é o daemon que você quer deixar rodando, tá? Beleza? Mas aí, ó, tá rodando aqui, ó. Ok? Tá rodando. Então, só lembrando, crontab -E. Aqui nós configuramos o nosso scheduler, beleza? Então, a cada minuto, eu estou rodando o PHP Artisan Schedule Run dentro da pasta var www.jeremias, tá? Dentro de etc Supervisor, nós criamos um arquivo de configuração, confd, criamos um arquivo de configuração Jeremias Worker, que nós configuramos o nosso worker, né? Tá aqui o comando, dentro da pasta PHP var www jeremias do laravel.com artisan keyword, né? Nós estamos ativando e nós estamos falando para ele, olha, ativa 8 processos da fila, então ele tem 8 processos rodando, tá? E coloca dentro desse log, esse worker log aqui. Então, nós temos aqui o worker log, ó. Então, tá vendo, ó? Ele tá rodando aqui dentro. Se você quiser ficar ouvindo esse cara, né? Então, vou rodar aqui de novo, ó. Olha lá. Ele rodou a fila e ele jogou o log do meu PHP Artisan Keyword para dentro daquele arquivo. O keyword, né? Ele joga para dentro do arquivo worker.log, tá bom? Então, se der alguma falha aqui nesse arquivo, nesse job, também vai aparecer aqui que deu falha, você pode dar uma olhada também. Ok? Beleza, gente? Beleza? Então, por hoje é isso aí. Por hoje é só esse. Na semana que vem, a gente vai trabalhar instalando o Octane e trabalhando no proxy reverso, tá? Beleza? Para deixar esses serviços no ar. Tá? E daí a gente faz não só o Octane, mas também a gente faz o reverb. Beleza? Com os proxies reversos. E deixa esses dois serviços no ar. Então a gente vai subir a nossa aplicação em Octane e mudar a nossa configuração do Nginx para poder apontar para o Octane. Sacou? Beleza? Tá? Vamos responder aqui antes da gente ir embora. O Anderson perguntou, como faço para monitorar se uma informação foi para um job? Por exemplo, tem uma fila de processos pedidos, como faço para saber se os projetos estão na fila? Bom, Anderson, tem várias possibilidades de você... Nossa, minha ferramentinha aqui mudou de novo a formatação dos meus comentários. Tem algumas possibilidades que algumas ferramentas que você pode usar para poder controlar e organizar a tua fila, tá, Anderson? Que nem você pode ter a mesma estratégia, quase a mesma estratégia que a gente estava falando ali de comando, que é você ter logs, então você pode logar tudo que está acontecendo e você pode ver através dos seus arquivos de log que você está rodando as filas, né, que você está rodando o job, tá? Cheguei, tô na fila, ou rodei na fila, coisas assim. Ou você pode usar algum ferramental que o Laravel te dá, por exemplo, o Laravel Horizon. Então, acho que eu tenho um tempinho aqui ainda, que nem se a gente voltar aqui e eu instalar, não, vamos mudar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar essa montoeira de coisa aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou instalar Composer Require Laravel Horizon.
Sim, vamos embora. Tá? Eu vou trocar o KeyWorker por Horizon. O Horizon é uma ferramenta do Laravel, né? Que ele me dá... O Horizon me dá a visibilidade das filas. Né? Então eu preciso vir dentro de app, providers, perdão, PHP Artisan, vendor, publish, para eu publicar as coisas do Horizon. Então eu vou publicar o Horizon Service Provider, que daí ele vai publicar o config e tudo. Eu vou dentro de app, providers e o Horizon Service Provider para eu colocar aqui o gate. Então, em produção, isso aqui é obrigatório. Eu vou colocar return true para todo mundo ver. Então, se vocês quiserem entrar aí, fica à vontade. Tá? Agora eu vou lá dentro do meu Supervisor. Confd Jeremias Worker. E eu vou trocar o KeyWork por Horizon. E aí eu vou rodar Supervisor CTL, reread, update. E eu vou fazer o update. Tá vendo? E aí eu faço start Jeremias Worker. Tá? Então agora, na teoria, se eu ir dentro de Jeremias do Laravel.com Horizon, acesso forbidden. Então vamos lá. App, providers, Horizon, view Horizon. Não estou logado. Deve ser porque eu não estou logado. Ele tem que estar logado em alguma coisa. Não. Está correto. Está correto. Horizon. Acesso negado. Return true. Deixa eu dar uma olhada aqui. Doc. Ou eu não salvei? Não, salvei, pô. Salvei. Horizon. Gate. Gate. Horizon. Por definição, local environment. Use app models user. Deixa eu ver se está caindo aqui. Não está. Não está. PHP Artisan Routes List. Traço vendor. Traço filter Horizon. Não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Horizon. APIs. Laravel Horizon, Home Controller.
Instalação. Ah, eu não rodei esse cara, né? Aí também me quebra, né? Aí fica difícil, né? Beleza. Aí. Ele está inativo. Ele ainda não está ativo. Mas ele já... Então, se nós dermos uma olhada aqui no worker log, minha configuração está errada do Supervisor, tá? Config Jeremias. Esse cara aqui não existe. Eu vou dar um Supervisor ctl reread e update. Ó, ele já subiu aqui, ó. Tá vendo? Já subiu 8 processos, tá vendo? E aí eu faço o quê? Eu dou um start agora. Por alguma razão, perdi acesso aqui. Acho que eu derrubei a máquina, cara. Acho que eu subi muito processo. 8 era demais, né? Do Horizon. Porque o Horizon tá subindo 8 processos. Eu subi 8 processos do Supervisor e eu acho que o Horizon tava com um monte. Ih, matei a máquina. É, o Horizon comeu tudo, cara. Arrebentei a máquina aqui. Arrebentei. Tá, mas vocês entenderam, né? Tá vendo que você tem que tomar cuidado? Arrebentei. Eu tenho 1 giga lá e eu coloquei 14 mil processos. Ixi. Bom, sacaram, né? Beleza? Então, não faço o que eu acabei de fazer. Vamos ver se a máquina... Eu vou ver se eu consigo cair aqui depois no config Jeremias Worker. Consigo ajustar o Jeremias Worker aqui e aí eu resolvo ele. Tá? Então, só respondendo aí o Jefferson, se eu vou colocar um projeto em produção e eu não tenho recurso de ferramenta de observabilidade, qual pack de ferramentas você usaria para fazer minimamente esse monitoramento? Cara, o New Relic, ele te dá muita coisa de graça. Eu usaria ele, tá? Eu uso ele, na verdade. Beleza? New Relic, ou o próprio New Relic, o Pulse. Se você quer usar a coisa do Laravel, ele vai te dar uma certa visibilidade, mas o New Relic ele te dá muito mais visão, tá? Se você tiver controle do seu servidor, tá? Sempre falando disso aí, beleza? O Nightwatch, eu não sei como é que tá o preço dele, na verdade, viu? Eu não sei se ele tá com uma versão de uma versão... ele tem... O Nightwatch, ele tem uma versãozinha aí no 0800, hein? Olha aqui, ó. 300 mil eventos inclusos, 14 dias de storage, né? Ou seja, ele vai te dar 14 dias de informação. Ilimitado, limitado. Então, dependendo do tamanho da sua aplicação, isso aqui é interessante. Beleza? Ó, por 20 doleta, ele te dá 30 dias e 7 milhões de eventos. Então, é bacana. É bacana. Beleza? Vamos colocar esse cara aqui depois pra gente dar uma olhada. Beleza? Se eu não destruir a máquina. Antes de eu destruir a máquina. Tá bom? Beleza, turma? Isso aí, turma. Então, até semana que vem. Beleza? Fui!